Então, o grande apelo de se construir com terra não é o preço, sai mais barato. O apelo não é o custo financeiro, o apelo seria os aspectos ambientais, sociais, culturais, até políticos, pensando nas políticas públicas. A composição do custo da maioria dos elementos arquitetônicos de uma obra são compostos de 50% de mão de obra e 50% de materiais. Nos elementos construídos em terra, essa separação é completamente diferente. Eu tenho aproximadamente 75% de custo de mão de obra, de trabalho, e apenas 25% do custo de material. Ou seja, para eu deixar uma arquitetura ou um elemento arquitetônico de terra mais barato, eu tenho que pensar num processo de construção com uma produtividade muito mais alta. Porque quanto melhor for essa produtividade, mais baixo vai ser o custo do elemento arquitetônico de terra. Se eu tiver um processo artesanal de construção, essa arquitetura pode ser ainda mais cara do que as arquiteturas convencionais. Agora, a partir do momento que eu tenho um sistema produtivo que eu cumpra ou que eu tenho uma produção alta, aí sim eu posso atingir um custo menor do que a maioria dos sistemas convencionais. Esse barato está relacionado à capacidade de execução de uma obra, por exemplo. Se eu tenho uma mão de obra capacitada, se eu não tenho uma mão de obra capacitada, se eu tenho uma mão de obra disposta e se eu tenho uma logística, dentro do canteiro que favorece. Então, se eu trabalhar bem com esse aspecto da logística e o aspecto da mão de obra, digamos, em termos de capacitação, em algumas situações eu acredito que sim, a gente consiga fazer algo mais barato. Os elementos arquitetônicos de terra compõem os fechamentos verticais e a estrutura de um espaço construído. Esses elementos arquitetônicos ou a estrutura não compõem todo o espaço construído. Eles significam, em termos de custo, aproximadamente 30% do valor da obra. Ou seja, mesmo que eles sejam mais baratos, eles não vão baratear a construção. Podem baratear, mas eu acho que isso é muito pouco significativo. No entanto, se você pensar que esse espaço construído atende a uma classe que exige uma série de questões além do desempenho, exemplifico, uma parede de alvenaria que receba, além do chapisco, um acabamento que pode estar na ordem de R$200, R$300 o metro quadrado apenas desse acabamento, a parede construída em taipa é muito mais barata do que ela. E ela ainda assim vai atender ao desempenho esperado, não só parâmetros de engenharia, mas como questões estéticas, de individualidade, biofilia, de sustentabilidade.